Hey guys! Hoje nós vamos falar sobre os verbos mudar ou trocar em inglês. Hoje eu quero falar com vocês sobre os verbos mudar ou trocar em inglês e a diferença, principalmente, entre os verbos to change e to exchange. O verbo to change, ele é o verbo mais comum de aparecer, né? Quando a gente está falando sobre mudar ou trocar alguma coisa. Ele é um verbo mais genérico e ele também é o mais usado. Por exemplo, eu preciso trocar a lâmpada. I need to change the light bulb. Eu quero mudar o mundo. I want to change the world. I didn't want to just change the world through innovation. I wanted to earn enough. I want to change the world. Okay, if you want to change the world, like I know you want to change the world. Nesses dois sentidos, a gente está usando o verbo trocar ou mudar quando a gente troca uma coisa por outra. Essa coisa que não funciona mais, que não presta mais, e a gente troca por outra. Por exemplo, trocar a lâmpada. Ou quando a gente fala mudar o mundo, trocar o mundo do jeito que está por uma outra forma, um outro jeito. Então, nesse sentido, o change ele é muito usado. Agora, quando a gente fala sobre trocar uma coisa por outra, quando eu dou uma coisa e recebo outra, nessa situação é muito comum a gente usar o verbo to exchange. Por exemplo, quando vamos viajar, nós precisamos trocar dinheiro, fazer o câmbio, né? Eu quero trocar reais por dólares. I want to exchange reals to dollars. Observação, eu usei reals, mas não necessariamente a gente precisa usar reals, né? Em inglês a gente pode usar reais, depende muito da pessoa que está ouvindo, depende se o Vini vai querer colocar essa parte aqui no vídeo, depende de muita coisa. Quando a gente fala que a gente troca reais por dólar, nesse caso a gente está fazendo uma troca. Eu estou dando reais, recebendo dólar, é uma troca mais ou menos do mesmo valor. Nesse caso, se usa sempre exchange. Também é possível, quando a gente falar que as pessoas trocaram presentes no Natal, é muito comum a gente usar exchange. Por exemplo, eles trocaram presentes no Natal. They exchanged gifts on Christmas. Neil, that's a tip. We'll be happy to exchange information for that. If you want to exchange numbers, we can make plans. E usa para permuta também? Para permuta, pode ser, depende do caso. É muito comum quando a gente está falando sobre business ou sobre uma ideia mais financeira, assim, usar o verbo to trade. É a mesma ideia de exchange, to trade, trocar, mas num contexto mais formal, mais business. Também existem outros verbos que a gente pode utilizar com essa ideia de trocar ou mudar. Por exemplo, o verbo to swap. To swap é o verbo trocar com a mesma ideia do exchange. Trocar uma coisa por outra, normalmente de mesmo valor, mas de maneira mais informal. Então, imagina que a gente está jogando um jogo de cartas, por exemplo, e eu preciso trocar essa carta por essa. Eu não vou usar exchange, porque exchange é fazer uma troca, né? Uma coisa mais formal, uma coisa maior. Então, nesse caso, é só swap. I want to swap cards. Eu quero trocar as cartas. We'd like to swap these for Florida licenses, please. Don't worry, we're just gonna swap pictures. You were ready to swap me out with Jacob. Existe também o verbo to switch, que também significa trocar ou mudar. É um pouco mais informal, mas ele tem a mesma ideia do change. E a gente usa quando existe uma troca de posição ou de estado de alguma coisa. Eu troquei de shampoo. I switched shampoos. Agora eu uso uma marca diferente de shampoo. Eu troquei essa marca que eu usava por outra. Então, switch a gente pode utilizar. É muito comum quando uma pessoa fala mais de um idioma, quando ela começa a falar no seu segundo idioma, a gente costuma dizer que o cérebro, ele muda, por exemplo, do português para o inglês. Tanto que quando a gente está conversando em inglês, a gente não pensa em português, a gente não pensa na tradução daquelas palavras. Então a gente costuma dizer que o cérebro, ele muda do português para o inglês. Em inglês, essa expressão, essa situação, a gente usa muito o switch. Switch from Portuguese to English. Outro exemplo também muito usado é quando as pessoas trocam, por exemplo, eu troquei café por chá. Uma ideia de hábito, né? Que eu não tomo mais café, tomo chá. Então, I switched from coffee to tea. Do you want to switch seats with me, Katie? No. I'm gonna switch the chocolate. E por último, eu quero falar sobre o verbo to move. Ele pode ser, literalmente, mover alguma coisa, mover um objeto,
de algum lugar para o outro. Mas eu não quero falar nesse sentido. Eu quero falar sobre quando a gente está mudando de casa, quando a gente se muda. Por exemplo, eu me mudei para Dublin. I moved to Dublin. I'm gonna move from New York out here. So, we all decided to move from Transylvania to a nice community in Florida. Agora, uma parte muito importante para você saber é que esses verbos, muitas vezes a gente pode usar 2 ou 3 deles na mesma situação. E tudo bem, o que vai depender muito vai ser o contexto. Agora, para resumir e organizar toda essa informação. O verbo to change a gente vai usar quando a gente troca uma coisa por outra. Exchange, quando a gente troca 2 coisas de valor semelhante. Swap, uma troca parecida com exchange, mas de maneira informal. Switch, quando a gente muda de posição ou uma troca rápida entre 2 coisas. E move, quando a gente se muda para morar em outro lugar. Ainda assim, depois de falar sobre todos esses verbos, eu ainda não falei sobre todas as possibilidades que existem quando a gente fala sobre trocar ou mudar, até porque é impossível fazer isso num vídeo só. Então, se você tem alguma dúvida ainda sobre como usar o verbo trocar ou mudar, ou se você conhece algum outro verbo em inglês que pode dar a ideia de trocar ou mudar, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo futuramente respondendo as principais dúvidas de vocês. Deixa o like, compartilha com aquele seu amigo que está estudando inglês, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. Thank you very much and see you next week. Bye bye!